Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje é um homem cheio de energia. Já tive a oportunidade de conversar com ele, já acompanho o trabalho dele, um pouco da vida dele, tenho curiosidade de conhecer um pouco mais. Hoje eu vou conversar com Renato Serafim. Ele é engenheiro agrônomo, é pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e possui diversas especializações no agro. Tem mais de 25 anos de experiência no agronegócio e já passou por importantes empresas do setor de proteção de cultivos, biotecnologia vegetal e já desempenhou diversas atividades relacionadas ao agro, tanto no Brasil quanto na América Latina. É autor do livro Estratégia e Fé. Atualmente é o CEO da Ciarama Máquinas John Deere, em Mato Grosso do Sul. E o tema da nossa entrevista será Estratégia e Fé na vida e nos negócios. Renato Serafim, como é bom ter você aqui. Olá, Divino, muito prazer é meu, obrigado pelo convite aí, né? Como a gente estava dizendo antes, né? O agronegócio ele é cheio de desafios e como a vida, né? Cheio de altos e baixos e nós temos que ter muito resiliência e muita fé mesmo para suportar, né? Esse dia a dia. Mas eu não me canso de falar, né? Acho que nós que estamos no agro e fazemos do agricultor o herói da nossa história, ele nos ensina muito a ser resiliente e acreditar, né, em Deus, né? Ontem eu até coloquei um vídeo, falei, quem não acredita em Deus, quem não tem fé, não serve para ser agricultor, né? E é um pouco do que a gente está vivendo esse ano aí, né? Uma safra totalmente diferente das últimas 4, onde nós temos muito a aprender também, mas também tem que ter muita cabeça no lugar para ser o racional o mais racional possível, né? Eu fiz uma introdução aqui, falei que você é engenheiro agrônomo, que você tem um monte de especializações, tem pós-graduação, é autor de livro, blá, 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 blá. Falei um monte de coisa de você. Agora eu quero saber, quem é o homem Renato Serafim? Muito legal isso, né? Que hoje eu né, você falou que eu sou CEO aí, mas hoje eu me denomino um peregrino da vida, né? Um peregrino que tem o objetivo de compartilhar histórias e de enfatizar, né, esse grande herói nacional que é o agricultor, né? Eu tenho 53 anos, sou casado, né, com a Fabiana, tenho 2 filhas, a Lívia e a Beatriz, corintiano roxo, então a única coisa que eu não posso controlar é o Corinthians, isso faz eu mudar de humor, né? Nem a crise no agronegócio faz eu mudar de humor. A única coisa que faz eu mudar de humor é o Corinthians, então esse é um pouco de mim, né? E esse é um pouquinho do que eu vivo hoje, né? Acho que todo mundo tem que viver por um propósito, né? E quando eu aceitei esse desafio de vir para Dourados, né? Eu sou de Ribeirão Preto, estou mudando com a minha família para cá, foi muito isso, de conhecer um setor que eu não conheço, que é o setor de máquinas, né? De tecnologia, e
está mais perto do agricultor, né? Então aqui a gente tem um contato direto com o agricultor e esse aprendizado que me motivou a estar aqui, né? Mudando um pouco do que eu fazia, começando do zero, né? Eu sempre digo, né, Divino, que no dia 1º de janeiro de 2024 eu mudei de cidade, eu mudei de setor e eu mudei de vida quase, né? Estou começando a minha vida do zero. E isso é um pouco do que você me falou, né? Essa energia que nos move, essa vontade de fazer coisas diferentes, mas de construir empresas que são genuinamente focadas no agricultor, né? Que é um pouco do meu propósito hoje, é isso. Renato, a última vez que eu conversei com você, você era o diretor de marketing da UPL. Você era o diretor de marketing de uma empresa global. Estava ali no escritório, estava ali à frente do marketing. De repente você vai para o interior do país, né? Trabalhar diretamente com o produtor rural, conforme você disse, em um segmento que você não tinha familiaridade nenhuma. Cara, como é que de repente, você falar assim, vou dar uma guinada na minha vida aqui, vou dar um 360? Eu acho que é legal isso, né, Divino? E eu acho que todo profissional tem um pouco que buscar isso, né? Acho que essa vontade de aprender. Acho que o segredo de nós não envelhecermos hoje é você estar aprendendo uma coisa nova a cada dia. E é isso um pouco que eu procuro fazer, né? Eu trabalhei muito na área de insumos agrícolas, né? Então eu trabalhei nas grandes empresas como Syngenta, como Bayer, como Albae, como UPL. Num desafio desse, né, de conhecer um setor, eu fui ser CEO da AgroSem, né, que hoje é AgroGalaxy. Então esse dia a dia com o agricultor me ensinou muito e fez eu crescer muito profissionalmente. E quando apareceu essa oportunidade aqui, né, de voltar para o varejo, mas para um varejo diferente, para um varejo que você é direcionado por uma marca, que você tem as diretrizes mais claras, né, e você tem que ser um representante de uma marca só, eu falei, é uma grande oportunidade de eu aprender, né? E o que me motiva, né, o que me rejuvenesce é esse negócio de aprender, né? Eu sempre falo para minhas filhas que eu quero ser a pessoa menos inteligente da sala, né? Porque quando você é a pessoa menos inteligente da sala, você está aprendendo muito e você compartilha depois o que você aprendeu. Você é um homem de pouca ou de muita fé? Eu sou um homem de muita fé, né? Eu sou um homem que a vida me ensinou a acreditar muito que tem um poder superior que rege nós, né? Eu sempre me pergunto o que seria, né, de nós, o que seriam das pessoas que não acreditam em forças superiores, né? Independente da religião que ele segue, né? Então, hoje, você tem várias religiões que acreditam nessa força superior, né? Desde do próprio espiritismo, o catolicismo, né? O próprio islamismo, todos eles têm uma força superior. E eu aprendi a respeitar isso, porque é a fé que te move, né? E uma das coisas legais, né, a gente vai falar um pouco do livro, quando eu fui fazer o Caminho da Fé, foi muito em agradecimento a Padre Donizete, né? Padre Donizete, ele é um beato, hoje ele é beato, ele está a um passo de virar santo pela Igreja Católica. Para virar santo você precisa comprovar 2 milagres, né? Ele já comprovou 1 milagre, falta mais um, então até a verba do livro, todo o lucro do livro vai para essa instituição que ajuda na canonização, né, do Padre Donizete, e foi uma forma de agradecimento a uma cura, né? Eu não digo milagre, mas porque minha filha tinha uma situação ali que podia vir algo pior, e eu acolheria, né, porque Deus nos dá o presente conforme o cobertor, mas ele me viu digno de receber uma graça, e minha filha veio perfeita, hoje tem, né, 15 anos aí, menina linda, esperta, inteligente e que me enche de orgulho. E como agradecimento eu fiz esse caminho, né, esse caminho da fé, que é um caminho que liga a Águas da Prata a Aparecida do Norte, são 318 quilômetros. Fui como forma de agradecer, e eu via nesse caminho, Divino, que as pessoas passavam por mim e diziam foco, força e fé. E eu refletindo, né, o que era foco, força e fé, falei, eu fiz isso a minha vida inteira, né? A vida nossa é isso, a vida do executivo é isso, a vida de um empreendedor é isso. O foco é o planejamento, a força é a execução e fé é o propósito, é você acreditar que é possível fazer.
E no caminho eu falei, pô, eu acho que dá um livro. E eu misturei um pouco, né, a minha vida de peregrino com a minha vida de executivo. E eu trago vários exemplos de que se você ter foco, se você ter força, se você ter fé, você pode conseguir fazer tudo na vida, né? Do menino criado, né, filho de militar, criado em Barrinha, chegar a ser CEO, né, de empresas e hoje ser responsável, né, de transformar vidas aí de 508 colaboradores que nós temos aqui e de maximizar o potencial dessas pessoas, né? Então isso me motiva e eu acredito muito que eu só cheguei aqui por causa dessa fé que eu tenho e pela ajuda, né, dos caminhos que são facilitados quando você acredita em algo superior. Sua filha foi curada, teve ali um milagre, algo aconteceu, mas de onde vem essa necessidade de expressar essa fé ao ponto de escrever um livro? Eu acho que esse foi legal, né, Divino? Foi um trecho legal do livro, que no 14º dia lá da minha caminhada, eu levei 14 dias, né, para fazer os 318 quilômetros, quando eu vi a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, eu falei, tá bom, eu fiz 13 dias aí, o último dia foi mais um curto período, né, para chegar em Aparecida durante o dia. Eu vi a Basílica e falei, pô, essa história tem que ser compartilhada, porque tem muitas pessoas que enfrentaram o que eu enfrentei, tem muitas pessoas que têm o problema do dia a dia que eu tenho, mas eu posso usar dessa história uma maneira de mostrar que se você acreditar, que se você acreditar que tem força superior, que se você acreditar que tem coisas que nos norteiam, isso vai ser bom para as outras pessoas. E por isso que eu decidi fazer o livro, fiz palestras, né, mostrando muito isso, mostrando que a força das pessoas está no que elas acreditam. O que nos derruba, né, Divino, não é os nossos concorrentes, o que nos derruba não são os nossos percalços. O que nos derruba é nós mesmos. E a maneira de você ter uma vitória sobre você mesmo é você acreditar em algo. Porque se você não acredita em algo, se você só tem você como pilar, na primeira dificuldade, você vai desistir. Porque você acha que você está sozinho ali. E eu aprendi, né, com essa minha fé que eu nunca estou sozinho. Nos momentos mais difíceis que eu passei, tinha sempre a ajuda divina, ajuda de algo superior me norteando, me ajudando a tomar as decisões e me ajudando a superar aqueles problemas. Eu resolvi, né, como propósito de vida, além de fazer, né, o agricultor o herói da minha história, é dividir com as pessoas isso, né, dividir com as pessoas essa história de superação, de acreditar em Deus, né, de acreditar em Nossa Senhora, de acreditar em uma força superior, e para que as pessoas vejam, né, e se inspirem um pouco nessa história para também buscar o mesmo caminho. Para além da fé, em que momento você entendeu que a estratégia era algo importante de se ter na vida? Acho que assim, nós somos guiados, né, e eu sempre falei isso. Quando você faz... O que é estratégia, né? Estratégia é você saber aonde você está num ponto A, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, e desenhar aonde você quer ir, que seria o ponto B. Que é exatamente o que eu fiz como peregrino, né? Eu tinha que sair de Águas da Prata, percorrer 318 quilômetros até Aparecida do Norte e fazer a minha estratégia de caminho. É o que a gente faz nas empresas. E eu acredito muito, que se você não tiver estratégia, né, quem não tem estratégia para mim, eu sempre falo que qualquer caminho serve, né? Então você nunca vai chegar onde você quer, porque se você não sabe para onde você quer ir, você vai para onde a maré te leva, né? E eu nunca fui uma pessoa que deixei a maré me levar. Eu sempre desenhei muito claro meus objetivos, né? Desde que eu me formei, né, desde da parte de carreira, da parte profissional, do que eu queria ser, do que eu queria conseguir, eu sempre desenhei estratégia. E nós, né, eu sempre falo que nós, quando criança, as pessoas induzem nós a criar uma estratégia, porque a primeira pergunta que os nossos pais, né, os nossos parentes nos fazem é: o que você quer ser quando crescer? E para você, o que você quer ser quando crescer, você tem que fazer um planejamento, você tem que desenhar uma estratégia, né? Então, eu sempre digo, né, a estratégia é 5% da coisa. 95% vai ser execução, vai ser transpiração, né? E
que norteia você conseguir fazer é você acreditar que aquilo é possível, né? Então, por isso que esse livro veio muito para ajudar esses valores que eu tinha da vida, né? Essas bases que me fizeram a chegar, né, na carreira muito mais do que eu imaginava. O que você queria ser quando você crescesse? Cara, o primeiro ponto eu queria ser militar, né? Eu sou filho de militar, né? Meu pai era tenente da cavalaria e eu tenho um tio também tenente da Polícia Militar de São Paulo. Meu pai era da cavalaria da Polícia Militar de São Paulo. E o meu sonho era ser militar. Mas no meio do tempo, né, eu comecei a fazer engenharia mecânica, não gostei do curso, fui para agronomia, né, me apaixonei por agronomia. E no primeiro dia da empresa, eu vi um cara lá falando sobre marketing, né, que era o Renato Guimarães, que você conhece bem, que ele estava aí em Goiânia, né? E aquele cara, a hora que eu olhei ele, falei, puta, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser um diretor de marketing. E o meu ponto B era ser diretor de marketing, que eu consegui ser em 2014 pela Bayer, né, que eu fui diretor de marketing da Bayer Brasil. E a partir dali, falei, pô, eu cheguei onde eu queria chegar, né? O que vai fazer agora? Qual que vai ser o próximo ponto B? E aí comecei a desenhar, né, de ser um CEO de uma empresa de genérico, depois virar palestrante, depois virar consultor. E aí a vida te dá essas surpresas, te dá esses convites inesperados. Quando eu recebi o convite para vir para Ciarama, mudar um pouco tudo que eu já tinha aprendido, mas quando o Zé Luiz, né, que é o proprietário da Ciarama, me perguntou, mas você conhece de máquinas? Eu falei, pô, eu não conheço de máquinas, Zé Luiz, mas eu conheço de agricultor. Se eu conheço de agricultor, eu estou pronto para oferecer a melhor solução para ele. Eu acredito que as nossas soluções têm o objetivo de ajudar ele a ser mais rentável, ser mais produtivo, reduzir o risco dele e ser mais sustentável. Isso eu acho que eu acredito que eu posso contribuir. E aí acho que ele gostou da minha história e estou aqui para ajudar, né, a Ciarama a crescer, ajudar a fazer essa marca já tão admirada como o John Deere ser a marca mais admirada do agro brasileiro. Renato, com tudo que você já galgou na sua história, na sua vida, quem você quer ser? Cara, é legal isso, né? Essa pergunta, mas hoje, Divino, eu quero ser esse peregrino que compartilha histórias do agricultor, eu quero ser esse peregrino que compartilha palavras de incentivo, eu quero ser esse peregrino que leva inspiração para as pessoas a acreditar em Deus, para acreditar em forças superiores que nos ajudam. Eu quero ser o peregrino que fala muito de honestidade, de integridade, né? De valores bem sólidos, né? De você crescer sem precisar passar a perna em ninguém, de você crescer com o seu esforço, com a sua dedicação e fazer, além de crescer, fazer as pessoas virem com crescer, né? Eu sempre digo, Divino, que meu maior propósito hoje é fazer as pessoas sonharem o meu sonho, né? Ajudar as pessoas a sonharem o meu sonho. Eu sonho com um Brasil grande, né? Eu sonho com um Brasil de primeiro mundo, eu sonho com um Brasil onde os contratos são respeitados, onde as pessoas são respeitadas, onde a gente consiga ter uma menor desigualdade do que nós temos hoje, né? E isso me inspira, né? Hoje eu sou uma pequena parte de uma pessoa que ajuda a transformar a vida de 507 colaboradores que nós temos aqui. Mas esses 507 colaboradores têm que ajudar a transformar a vida dos 6.500 agricultores que nós temos no Mato Grosso do Sul, né? Porque quanto mais a gente pensar nele, mais nós vamos estar contribuindo para uma sociedade mais justa, né? Então, é como aquela história, né, Divino? Eu sei que eu não vou mudar o mundo, né? Mas se eu fazer um pouquinho a minha parte, eu acho que eu estou contribuindo. É aquela história da pessoa que estava na praia, né, e um monte de estrela do mar se afogando, e ele pegou e salvou uma, duas, né, o que ele podia. E o cara, né, uma pessoa chegou perto dele e falou, mas não adianta, o seu esforço é em vão. O meu esforço é em vão para essas milhares, mas para aquela que eu salvei, o meu esforço foi em vão. E é um pouco desse peregrino que eu busco ser hoje, né? Renato, esse peregrino que ouviu de tantas pessoas, força, foco e fé, o que ele fala hoje para o produtor que muitas vezes está desanimado ou que está desesperado diante de uma frustração de safra, diante de um clima que não está ajudando, diante de tantas intempéries e tantas forças, né, de mercado que puxam
o cara para baixo. Ele sabe que ele comprou a melhor semente, ele fez a melhor estratégia ali no solo, ele preparou, ele colocou no tempo certo e de repente tudo começa a dar errado. Quais são as palavras que você direciona a esses produtores? É muito legal, né, Divino, isso, né? Porque eu falo assim, hoje, esse agricultor que me inspira, né? Esse agricultor que faz eu levantar cedo todo dia e trabalhar para ele, e você me pedir para eu falar para ele alguma coisa, né? Porque eu falo assim, eu aprendo muito com o agricultor resiliência, né? Se você não for resiliente, você não serve para ser agricultor. Eu me inspiro muito no agricultor, na fé dele, né? Porque se o agricultor não acreditar em Deus, ele não é agricultor. Eu me inspiro muito no agricultor por essa tradição, né, de família, de propriedade, né, de trazer, de construir riqueza. Então, esses 3 valores me inspiram muito. O que eu posso dizer para o agricultor hoje é que vamos manter esses valores sólidos, né? Vamos manter a nossa integridade, vamos manter os nossos valores firmes, né? Sabemos que é um ano difícil, onde nós vamos ter que honrar os nossos compromissos. Eu acho que temos que manter isso, manter a resiliência, né? Que sabemos que muitos vão ter colheitas menores, mas, cara, colher a soja, acordar no outro dia e plantar o milho e tentar ser o mais racional possível. E o terceiro ponto, continua acreditando, né? Continua fazendo o nosso papel, que o nosso papel é nobre, né? Acho que o nosso papel de alimentar o mundo, eu tenho certeza que o homem lá de cima olha pra gente com carinho especial e o que depender dele, ele vai nos ajudar, né? Então nós vamos sair muito dessa situação. E como eu dizia, né? Acho que nós passamos 4 anos muito diferentes do que estamos passando agora. Mas nós passamos crises muito piores do que essa que a gente está passando, né? Nós passamos crises de desvalorização de câmbio, passamos crises do mercado não reagir, passamos crises de o agricultor muito mais endividado do que está hoje, né? A gente tem uma gordura que essas 4 safras nos deu. O que a gente precisa é ter racionalização dos custos, né? Nós estamos vivendo um setor muito difícil, né? Porque é um setor que o agricultor ele está vendo o futuro. Não, compra de máquinas, ele está olhando o futuro. A compra de tecnologia, ele está olhando o futuro. O que nós precisamos estar nesse lado dele é olhar o que esse futuro, o que essa tecnologia pode ajudar ele a fazer o que ele tem que fazer agora, que é racionalizar os custos. Nós não vamos ter mais soja a 180, 200 reais. Nós temos que fazer uma soja num nível de preços que é o preço histórico, que é o que a gente está hoje. Então, nós temos que ser muito mais eficiente. Então, isso vai levar de nós essa racionalização, né? De ser muito mais racional, de você pensar muito mais como gestor, de você pensar muito mais como muito mais estratégico do que é, né? Eu sempre digo, cara, em tempos de vacas gordas, qualquer um cresce, né? Mas em tempos como esse, é só os fortes e os racionais que vão continuar crescendo. E nós vimos isso, né, Divino, nesses 25, 30 anos que eu tenho, e você também do agronegócio, nós já vimos isso acontecer e nós vimos que quem estava mais preparado continuou a crescer, né? Só tem uma coisa, né? Nós vamos continuar a alimentar o mundo, nós vamos precisar continuar a produzir alimento, porque se tem uma coisa que ninguém consegue substituir é a comida ainda, né? Exatamente. Como é iniciar num setor que você não tinha experiência, não era a sua expertise, no momento em que as pessoas têm que racionalizar custos? Quer dizer, como é que você vai vender máquina para os caras numa hora em que o cara está ali pensando, eu tenho que economizar de todas as formas? Mas isso é um desafio, mas o que eu estou aprendendo nesse 1 mês que eu estou aqui é coisa fantástica. Eu nunca vi uma empresa, né, uma empresa como Ciarame e John Deere, eu vou falar das duas assim, com tanto foco no agricultor como nós temos. O conhecimento que nós temos do agricultor chega a detalhes que nós podemos ajudar muito ele. Quando eu chego num agricultor hoje e eu ofereço um equipamento novo, né, que eu ofereço condições de ele ter esse equipamento, eu não estou mais vendendo o equipamento. Eu estou vendendo a tecnologia que esse equipamento proporciona.
A gente tem um grande desafio aqui, que é fazer os agricultores usar, porque muitos agricultores compram uma máquina que tem tecnologia top e ele não está usando toda essa tecnologia. Então nós temos que fazer esse agricultor usar o máximo possível dessa tecnologia. E nós acreditamos que com essa tecnologia ele vai aumentar muito a produtividade e aumentar a eficiência dele. Hoje a gente consegue ver muitos níveis de desperdício ainda numa agricultura totalmente profissional como a nossa. Então, num momento como esse, além de vender equipamentos, eu estou muito mais preocupado em fazer o agricultor a passar por essa fase difícil e ajudar ele a pensar melhor o negócio dele. Acho que é isso que a gente tem que ter o foco hoje, né? Então hoje nós estamos oferecendo muito mais peças, muito mais revisão do maquinário dele, nós estamos oferecendo muito mais serviços que ajude ele a ter essa eficiência. E depois que a gente passar por essa fase, a gente vai ajudar ele a ter a compra do equipamento, né? Que é o nosso principal objetivo. Mas nós entendemos essa dor dele e estamos fazendo isso muito racionalmente, de ajudar ele a planejar o futuro. Quais dicas de estratégia você daria hoje para o produtor rural nesse momento tão conturbado? Eu sempre digo, né, que estratégia, né, são passos que a gente tem que ter. Né? Eu vejo assim, a primeira coisa da estratégia é você saber onde você está. Você tem que fazer um diagnóstico real da sua situação. O agricultor hoje tem que saber, na ponta do lápis, quanto que é o custo de produção dele, né? Quanto que ele pode ganhar de eficiência nesse custo de operação, saber quais são as fortalezas dele, né? O que ele é forte, o que ele é bom em fazer, né? Se aquele agricultor ele é bom em aumentar a área, em capitalizar isso, ele deve fazer. Se ele é bom em produzir na área dele, ele tem que fazer. Então, a primeira coisa, ele tem que conhecer ele tem que saber as fortalezas e as fraquezas e definir a estratégia dele. Depois de definida a estratégia dele, ele tem que desenhar o que ele vai ser nos próximos 3, 4 anos, para nortear onde ele quer chegar. O agricultor fala, pô, que nem hoje aqui, eu peguei uma empresa que fatura 1 bi. Cara, eu vim aqui e falei, pô, o direcionamento é de onde me dá. Mas eu tenho que fazer essa empresa dobrar. Para dobrar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser forte nisso, eu tenho que ser forte nisso, eu tenho que ser forte nisso. Eu tenho que reduzir onde eu sou fraco. E o agricultor tem que fazer a mesma coisa. E depois de desenhado esse plano, ele tem que fazer iniciativas chaves que vão levar ele a isso, né? Então, eu preciso modernizar o meu parque de máquinas. Eu preciso fazer um planejamento de compra melhor. Eu preciso ver as variedades que são mais produtivas e são mais adaptativas. E a partir disso, fazer execução, né? Eu sempre falo, 5% da inspiração, ele sabe fazer. Mas e como nós vamos executar isso? Como nós vamos medir? Como nós vamos controlar para ele chegar nisso? Eu tenho uma história muito legal, né, Divino, na minha vida, que eu fui um dos idealizadores do SESB. O SESB foi criado quando eu era gerente de marketing de soja. E o Brasil, naquela época, ele produzia 3 mil quilos por hectare. E eu reuni, né, um board de nomes famosíssimos, Fancelli, Décio Gazzoni, né, Erasmo Soares, Adriano Balbinotti, só a fera da soja, e falei, cara, nós temos um objetivo. Com 3 mil quilos por hectare de soja, nós não vamos dar perpetuidade para o agricultor. Nós temos que fazer ele produzir 4 mil quilos por hectare. Eu desenhei o plano B. Depois do que foi construído com esses caras, virou essa referência, né? Hoje o SESB ajudou o Brasil a estar em patamares aí que era um sonho há 15, né, 12 anos atrás, 15 anos atrás que a gente criou isso. Hoje nós estamos no 4 mil quilos por hectare, tem agricultor produzindo 5 mil e 6 mil. E como foi isso? Foi pelo exemplo. A gente mostrou que boas práticas, né, o concurso que o SESB tem, era uma iniciativa para quê? Para você aprender. Porque se você ver gente fazendo dar certo, você vai fazer isso. Então o agricultor ele tem que se comparar, né? E eu uso muito isso aqui. A gente tem ferramentas para o agricultor saber hoje se ele está consumindo mais ou menos diesel do que os pares dele. Nós conseguimos ver se o agricultor está produzindo mais ou menos do que a região. Nós conseguimos ver quais as variedades se adaptaram melhor. Então todas essas informações são conteúdos que ele deve usar para chegar onde ele quer chegar, né? Então, esses exemplos de você construir junto, mas você dar uma direção, é muito poderoso, né? Então, por isso que eu sempre digo, né, que o mais importante da estratégia é você saber para onde você quer ir, né? Então, se você sabe para onde você quer ir, você pode ir numa linha reta, você pode ir em linhas sinuosas, mas você sabe aonde você vai chegar, né?
Meu amigo, para terminar nossa prosa aqui, eu gostaria de deixar uma frase que não é minha. É de um rapaz que viveu há muitos anos atrás, escreveu várias cartas que ficaram famosas, e uma dessas frases que ele colocou nessa carta foi o seguinte: a fé é a certeza do que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Isso foi o apóstolo Paulo que escreveu na carta aos Hebreus, né? Então, é você acreditar naquilo que você não está vendo, porque se você vê, não é fé, né? Você acredita e tem a certeza de que aquilo vai se tornar realidade, de que aquilo vai acontecer, né? E esse é o meu conceito de fé, que era o conceito de Paulo. E é muito legal isso, Divino. Eu tenho uma de Padre Donizete que eu gosto muito, né? Quando fala de fé. Ele fala assim: para quem acredita em Deus, nenhuma explicação. Você não precisa explicar nada. Para quem não acredita em Deus, nenhuma explicação será possível. Então não existe como você provar para alguém que não acredita em Deus que Deus existe. E para quem acredita que Deus existe, não precisa explicar nada, que ele sabe que Deus existe. Eu queria muito ter essa conversa, essa prosa com você, eu queria muito te ouvir falar de fé, e foi muito bom, para mim foi maravilhoso, eu te agradeço imensamente por aceitar o meu convite e por me dar o privilégio de estar aqui te ouvindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Acho que dentro desse propósito de compartilhar histórias e de inspirar as pessoas a acreditar que nós podemos ser melhor a cada dia. E muito obrigado por compartilhar esse aprendizado que eu estou tendo aqui num setor novo, né? Está sendo um mês de aprendizado. Eu estou me sentindo um menino, né? Como a gente fala, quando a gente mais aprende, mais rejuvenesce a nossa alma. Eu estou me sentindo um garoto de 12 anos quando você sai do 4º ano para a 5ª série lá, que é uma coisa toda nova. Você começa a aprender matemática, física, química, que você nunca viu. Eu estou me sentindo esse garoto hoje. Abraço para você, obrigado. Obrigado, até mais. Até mais. Eu tive prazer de conversar com o Renato Serafim. Eu já tinha tido uma prosa muito boa com ele lá atrás, né? Mas nós não falamos na época de fé, não falamos dessas coisas, essas coisas que parecem simples no dia a dia, né? Que a gente às vezes nem se preocupa muito em falar, mas que são importantes para a vida. Nos momentos de dificuldade, como que nós estamos vivendo, aí é que você precisa de ter fé. Aí é que você precisa de acreditar naquilo que você sabe que existe, mesmo não estando vendo. É muito importante. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.